Olá, você está na TV do Parlamento Gaúcho e este é o Jornal Assembleia. Veja agora os destaques desta edição. Fragilidade da situação de instituições de longa permanência para idosos no estado é tema de debate. Aprovados em concurso para a Fundação de Atendimento Socioeducativo pedem nomeação de novos servidores. Feira na entrada do Palácio Farroupilha reúne diferentes produtos de mulheres negras empreendedoras. E você vai ver ainda. Prêmio Lila Ripoll de Poesias é entregue em cerimônia no Memorial do Legislativo. As dificuldades enfrentadas pelas instituições de longa permanência para idosos e as políticas públicas voltadas para essa faixa etária foram tema de audiência pública na quarta-feira. O encontro foi promovido pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. A Comissão de Cidadania e Direitos Humanos realizou audiência pública para debater o envelhecimento da população gaúcha. No encontro também foram abordados os desafios da proteção integral à pessoa idosa, sustentabilidade das instituições de longa permanência para idosos, financiamento, fiscalização e políticas públicas de cuidado. Outra questão levantada pelo superintendente executivo da Fundação Universitária de Cardiologia, Leandro Gomes dos Santos, é a necessidade de mudança no modelo de atendimento dos idosos no hospital, que em média é superior aos 5 dias. Hoje o idoso ele não tem nenhum tipo de política pública dentro das instituições hospitalares. É isso que a gente precisa rever, esse tipo de atendimento. Hoje o Instituto de Cardiologia tem mais de 60% da sua população, seus clientes são idosos, 31% dos nossos clientes têm mais de 70 anos. Então, só que ele é tratado, nós tratamos da forma diferente, mas a questão das remunerações, porque o idoso é um paciente que requer um cuidado muito maior, o tempo de recuperação desse idoso é muito maior, e para isso, sim, eu acho que seria muito valorosa uma política pública voltada para os idosos dentro das instituições hospitalares. Já o ouvidor-geral da Defensoria Pública, Rodrigo de Medeiros, falou da situação de fragilidade das instituições de longa permanência para idosos. Falando das ILPIs, dessas instituições que recebem, a gente vê a situação de fragilidade em que essas pessoas idosas se encontram, E como foi debatido agora na audiência pública, a falta de cadastro, a falta de financiamento, uma falta de políticas públicas mais efetivas, de recurso público, Então, também de um fortalecimento do controle social e da fiscalização por parte do poder público. Então, tudo isso faz com que a Defensoria Pública faça esse atendimento em diversos aspectos, Não só nessa questão das instituições, mas também da institucionalização dessas pessoas, mas também de outro acesso a direitos que elas possuem ou de violações de direitos que elas sofram. Também participaram da audiência pública representantes da Federação das Instituições de Longa Permanência para Idosos do Rio Grande do Sul, do Conselho Estadual da Pessoa Idosa, do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Porto Alegre, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, além de outros convidados. No encerramento da audiência pública, foi recomendada a formação da Frente Parlamentar para tratar das instituições de longa permanência de idosos. Já no período dos assuntos gerais da reunião ordinária da comissão, Tassiane Nunes Rodrigues denunciou racismo e violação de direitos em abordagem realizada por agentes de segurança da Stock Center, em Porto Alegre, envolvendo constrangimento e possível discriminação racial, apesar de ter provado a compra dos objetos. Também foram ouvidos os aprovados em concurso da fase de 2022. O representante dos aprovados, Fábio Fernandes, destacou as dificuldades enfrentadas pela instituição, como falta de efetivo, excesso de horas extras e condições inadequadas de trabalho. A necessidade de nomeação de novos servidores para a Fundação de Atendimento Socioeducativo também foi tema de reunião da Comissão de Segurança e Serviços Públicos nesta quinta-feira. Representantes dos aprovados foram recebidos no período de assuntos gerais do colegiado.
Segundo o que foi apresentado na reunião, a FASE está com um déficit de 367 agentes socioeducativos. Isso resulta em um gasto de milhões de reais para poder pagar as horas extras dos agentes. Pagando horas extras exorbitantes e os funcionários sufocados, né, passando pressão e sufoco dentro dos CASs, o governo não faz a nomeação dos 367 agentes, que é o déficit hoje. Somos mais de 800 aprovados. Além da falta de servidores já apurada pela Procuradoria-Geral do Estado, estão previstas 114 aposentadorias para 2027. Também existe a possibilidade de a FASE ser incorporada na pasta da Segurança Pública. Se isso acontecer, será necessário um maior número de efetivos, já que terá um aumento nas demandas. Que as coisas aconteçam de uma forma para que a sociedade não saia prejudicada e nem a socioeducação, porque hoje um menino que ele não é ressocializado efetivamente como tem que ser, ele é o próximo cliente da penal. Então nós vamos continuar inaugurando presídio, porque o jovem de hoje é o cliente de amanhã no sistema penitenciário. Quem passar pelo Palácio Farroupilha nos 2 últimos dias úteis desta semana vai encontrar uma feira com diferentes produtos oferecidos em estandes de mulheres negras empreendedoras. Durante esta quinta e sexta-feira, o Parlamento Gaúcho recebe a Feira de Afroempreendedorismo em alusão ao Julho das Pretas. O evento celebra o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, celebrado em julho, mês que também marca o Dia Estadual de Teresa de Benguela e da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. A feira reúne produtos, serviços e iniciativas de mulheres pretas empreendedoras. E eu estou aqui com a Roberta e com a Fátima para conversar um pouco mais sobre como funciona essa articulação. Então, nos contem um pouco como é que foi a organização. Então, a gente sempre faz esse trabalho para poder proporcionar às mulheres, né, uma renda, e todas aqui são mulheres experientes, já empreendedoras, e nós, através dos gabinetes, nós articulamos essa feira aqui, neste espaço que é importante, é bom, né, Roberta, ele acolhe bem as mulheres, e neste mês, especificamente para as mulheres negras, alusivo ao Julho das Pretas, que foi o mês passado, então nós estamos fazendo essa feira para as afroempreendedoras. E a Roberta está aqui já faz mais tempo. Nos conta um pouquinho sobre como é que começou essa iniciativa. Então, nós pensamos na possibilidade de trazer as afroempreendedoras para cá, porque era um espaço que a gente notava que era ocioso. Toda quarta tinha uma feira agroecológica, né, da economia solidária. E por que não trazer as afroempreendedoras para cá? E aí, como a gente tinha 2 mulheres negras, a gente, enquanto deputadas, né, a gente pensou, bom, vamos fazer isso de forma que a gente possa organizá-las desde os primeiros anos, no dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. Então, elas automaticamente já se organizaram também entre elas. E acabou acontecendo que todo ano a gente traz elas para cá. Agora elas já têm as articulações delas, elas mesmas fazem as feiras, elas mesmas se organizam, elas já trazem a térmica com o café. Então, é um espaço de acolhimento para as mulheres empreendedoras e principalmente para as mulheres negras aqui do Rio Grande do Sul. Roupas, acessórios, artesanato e velas aromáticas são alguns dos produtos encontrados na feira, que reúne empreendedoras de diferentes segmentos. Entre elas está Lisiane de Souza, que há mais de 10 anos atua no empreendedorismo e é dona de uma loja de acessórios com foco em óculos de diferentes formatos. Ela participa da feira desde a primeira edição e falou sobre como estar no Parlamento Gaúcho é estar em um espaço de pertencimento. Porque aqui, como eu falei, é um espaço que é nosso por direito, onde a gente pode fazer muitos clientes e a gente chama muita gente de fora também, porque, por incrível que pareça, tem muita gente que ainda nunca veio e não conhece a Assembleia
Assembleia Legislativa. E lá dentro a gente sabe que tem espaços que nós podemos visitar. Tem biblioteca lá dentro também, tem muita coisa legal aqui dentro da Assembleia, que muita gente de fora não sabe. Por isso que eu digo, gente, venham para fazer visitas aqui na Assembleia também, e hoje e amanhã venham admirar e comprar da nossa feira de mulheres afroempreendedoras. Fica aí o convite. E veja depois do intervalo, Caixa de Assistência dos Advogados do Estado recebe homenagem no plenário 20 de setembro. E você vai ver ainda, Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema para Curtas Gaúchos integra a programação do primeiro final de semana do Festival de Gramado. Nós já voltamos. E estamos de volta com o nosso jornal A Assembleia. Lembrando que você pode acompanhar as notícias e a programação do Parlamento Gaúcho no nosso canal no YouTube e também no portal da TV Assembleia. Na sessão plenária de quarta-feira foi realizado um grande expediente especial em homenagem aos 80 anos da Caixa de Assistência dos Advogados do Rio Grande do Sul. A homenagem no grande expediente marca 8 décadas de uma trajetória dedicada ao cuidado e ao suporte à advocacia gaúcha. Mais do que celebrar a história da Caixa de Assistência, o momento destaca o impacto das ações da entidade na rotina dos profissionais e no fortalecimento da cidadania em todo o Rio Grande do Sul. A Caixa de Assistência esteve durante décadas acompanhando os advogados e as suas famílias, e ter esse reconhecimento da Assembleia e de todo o povo gaúcho é algo muito significativo e vem a valorizar esse trabalho desenvolvido e também nos deixa no compromisso de continuar assistindo, acolhendo toda a advocacia e todos os seus familiares. O presidente da Seccional Gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil destacou que os avanços conquistados pela Caixa de Assistência nos últimos anos tornam mais abrangente e efetiva a assistência prestada pela entidade. São 80 anos de relevantes serviços prestados para a advocacia. O nosso braço assistencial que cuida da saúde, do lazer da advogada e do advogado. Então, os meus cumprimentos à nossa diretoria, na pessoa da presidente Neuza Bastos e de toda a diretoria, Paula Grill, a vice-presidente, Alessandra Gluff, o Juliano Sampaio e o Matheus Aires Torres, e o meu cumprimento a todas e todos que até hoje dirigiram a Caixa e construíram essa história de 80 anos. Nós, de 2022 para cá, amplificamos a presença da Caixa de Assistência no interior. Criamos o evento CARS Vida, que nós mobilizamos regiões inteiras cuidando do esporte, do lazer e da saúde. A campanha de vacinação, o ônibus da Caixa de Assistência, um trabalho muito bonito de assistência efetiva em prol da advogada e do advogado gaúcho. Um dos ex-dirigentes que participou do grande expediente foi Arnaldo Guimarães. Ele explicou o papel desempenhado pela Caixa de Assistência e disse que a entidade é referência nacional quando se fala em suporte ao profissional da advocacia. Nós nos consideramos o braço solidário do advogado. Então, a OAB cuida da representação, dos honorários, do relacionamento da ordem com a justiça, com a comunidade, e a Caixa cuida do advogado. Eu, pessoalmente, fui presidente nacional das Caixas. E eu conto isso para dizer que, na nossa gestão nacional, o Brasil todo queria ser que nem a Caixa do Rio Grande do Sul, né? De tantos avanços e investimentos que eu, juntamente com o Cláudio Lamáquia, que era o presidente, nunca poupou esforços para fazer com que a Caixa cumprisse o seu objetivo. Na segunda-feira, servidores da Assembleia Legislativa tiveram a primeira aula de um curso sobre processo legislativo. A atividade é promovida no Memorial do Parlamento Gaúcho pela Escola do Legislativo. Qualificar os servidores do parlamento é uma preocupação constante da Escola do Legislativo. Desde o início do ano, o setor promove uma trilha de formação para quem trabalha diretamente nas comissões de mérito. O curso tem como objetivo manter os servidores atualizados sobre o regimento interno e os sistemas administrativos da Casa.
Esse já é o segundo módulo, que teve o primeiro realizado no início do ano. As aulas garantem maior eficiência ao processo legislativo. Tem a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre os fluxos do processo legislativo que acontece, que é feito por esta Casa Legislativa e que é aquele responsável por trazer as inovações jurídicas no estado do Rio Grande do Sul, né? Cursos como esse são promovidos pela Escola do Legislativo e fazem parte da formação obrigatória dos secretários de comissão. Os módulos também são ofertados para capacitar servidores interessados em ampliar conhecimentos. É importante conhecer, para quê? Para que o processo aconteça a contento da melhor forma possível, seguindo os trâmites regimentais, que sim é um trabalho observado pela superintendência, mas o conhecimento difundido sempre é melhor, né? O Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema vai ser entregue na noite de domingo, 16 de agosto, durante o primeiro final de semana do Festival de Cinema de Gramado. O concurso é voltado para os curtas gaúchos, considerados a porta de entrada para quem trabalha com audiovisual. A colega Maria Eduarda Rocha conversou com profissionais que já estiveram entre os vencedores em edições passadas para saber qual foi o impacto da competição para suas carreiras. Eu também não sei para onde eu vou. Mas o que eu sei que eu posso te dizer é que eu tô aqui porque eu queria estar perto de você. Nesse tempo que a gente ficou longe, sempre que eu me sentia sozinho ou com medo, era pensar no teu olhar que me acalmava. A natureza como ponto de conexão de uma história sobre identidade, pertencimento e infância. Concha de Água Doce é um curta-metragem gravado em Porto Alegre, na Zona Sul. Era um filme que tinha muito coração, a gente estava falando sobre temáticas que eram muito importantes para a gente. É um filme que fala sobre irmandade, que fala sobre uma pessoa trans retornando para sua cidade após um tempo e esse reencontro entre esses irmãos. O curta-metragem nasceu aqui, na universidade. A equipe que produziu Concha de Água Doce era formada por estudantes do curso de produção audiovisual da PUC Rio Grande do Sul. Depois da formatura, o trabalho que já marcava o início da trajetória profissional do grupo ganhou um significado ainda mais especial. O curta foi o grande vencedor do Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema, Mostra de Curtas Gaúchos. A equipe levou para casa os troféus de melhor filme e melhor ator em 2023. A gente, obviamente, sonhava, né, com reconhecimento na Mostra Gaúcha, que tem, enfim, todos os filmes lá, como você colocou, e a gente ainda mais como um projeto universitário lá. A presença só de estar lá já era muito especial, mas a gente torcia muito para premiar o nosso elenco, assim, que topou tanto embarcar nessa jornada com a gente. A Arengalo veio lá de São Paulo para protagonizar o filme e foi premiado como o melhor ator pela primeira vez. Uma pessoa trans, um ator trans, foi premiado na Mostra Gaúcha. O prêmio da Assembleia Legislativa existe desde 2004, no Festival de Cinema de Gramado, com o objetivo de incentivar novos talentos e destacar produções que mostram qualidade técnica e debates relevantes para a sociedade. Era um filme universitário, a gente não tinha grana, todas essas dificuldades assim que o pessoal do setor sabe como é. Então, foi incrível, sabe? Acho que realmente foi esse resultado de que todo o nosso esforço ali, de manter essa ideia muito original. Depois do Festival de Cinema, vieram novas conquistas, uma atrás da outra. O grupo foi assertivo em escolher investir na carreira com o valor recebido. A Mostra da Assembleia oferece prêmios em dinheiro junto com o reconhecimento. Em 2026, a categoria de melhor filme recebe R$ 11.500. As outras, como melhor roteiro e melhor fotografia, ganham R$ 5.800. Enfim, a gente sabe como é difícil fazer cinema hoje em dia, principalmente aqui no nosso estado, e ainda mais para novos realizadores. Então, foi uma aposta e com esse dinheiro, então, a gente conseguiu fazer o Peixe Serra e a gente abriu, então, a nossa produtora, que é a Corpo d'Água Filmes.
Então, com certeza, o Prêmio Assembleia foi o que mudou muito a nossa vida e marcou muito a nossa trajetória. Mas seu avô não fez nada, só sorriu. Da intensidade da vida adulta para a alegria do cinema infantil, Lipe, Vovô e o Monstro leva o telespectador para uma viagem por um mundo inteiramente narrado pelas crianças. O curta-metragem venceu o prêmio da Assembleia Legislativa em 2016. A categoria de melhor direção de arte já era esperada, mas o título de melhor filme foi diferente. Eu não esperava de forma alguma. Em termos de carreira, assim, foi muito legal, assim, também, porque é um portfólio bem bacana, né, ter o filme com o prêmio. Então, sempre era a primeira coisa que vinha quando eu ia mostrar, né, sempre vencedor do prêmio Assembleia Legislativa. Entre trabalhos e pausas, o projeto levou 4 anos para ficar pronto. A ideia principal do curta sempre foi muito clara para a equipe: fazer um projeto próprio que as crianças pudessem se identificar ao assistir. Por isso, nada melhor do que contar com a ajuda delas. O processo começou com uma turma de uma escola de Porto Alegre. E aí a gente fazia brincadeiras. Primeiro, brincadeiras para as crianças irem se sentindo à vontade, brincadeiras de contar histórias, brincadeiras de imaginação, de desenho. E aos poucos ia trazendo elementos da história. Foram diversos encontros. A professora ajudou a selecionar 5 crianças que tinham mais desenvoltura para dar voz aos personagens. Mas o microfone ficava sempre ligado, captando piadas, risos e falas espontâneas do grupo. Depois foi um trabalho de pegar todo o áudio, recortar uns pedacinhos mais engraçadinhos que combinavam. Aí vinha o trabalho doloroso também de descartar algumas coisas, porque tem muita coisa legal. Muitos momentos que elas se atrapalhavam e riam e falavam umas por cima das outras. E os pequenos também participavam da criação. Muito do que se vê na tela veio de ideias e gostos deles. Depois, o diretor de arte dava vida aos elementos. Elas que decidiram que o monstro ia ter uma coroa, que ia ter quantos dedos numa mão, quantos dedos na outra. A entrevista com o Felipe e o Carlos teve que ser virtual, porque o prêmio da Assembleia foi só o começo da carreira deles. O Carlos está há 10 anos na Irlanda, trabalhando em um estúdio de animação. O Felipe também passou pelo país. Hoje está de volta às raízes gaúchas, mas só no endereço. Eu trabalho para um canal de YouTube americano. É americano para crianças latinas. Hoje eu estou no Cartoon Saloon, que é um estúdio famoso no meio da animação. Mas a gente trabalhou junto, eu e o Felipe, ainda em outros projetos para Netflix, para Amazon. Um futuro brilhante e cheio de dedicação. A Ellen conhece bem os desafios de cada etapa do processo. Ela atuou como diretora e roteirista do curta-metragem O Tempo. A mistura de relações familiares, representatividade negra e mudanças no clima trouxeram para a produção o prêmio de melhor roteiro no Prêmio Assembleia no Festival de Cinema de 2023. Mãe, olha, antes que a senhora fale alguma coisa, meu celular caiu lá embaixo, eu tô mó tempão tentando subir e não tô conseguindo. A mãe só quer te abraçar, O curta O Tempo ele foi criado em cima de uma necessidade de mostrar a relação entre mãe e filho, né? O que às vezes parece ser uma coisa tranquila, controlada, visível aos olhos dos pais. Nesse filme eu deixo bem claro que o adolescente, o adulto, o jovem, ele às vezes não fala muitas coisas para os pais para não causar preocupação. E o filme traz exatamente isso, né? Em um mundo ainda marcado pelo preconceito e pela dificuldade de acesso a serviços e direitos, a roteirista vê o Prêmio Assembleia Legislativa de Cinema como uma forma de quebrar barreiras. Antes desse prêmio, eu era só a Ellen que fazia figurino e que tinha ideia de fazer um filme, né? E com o prêmio eu ganhei muita visibilidade, a produtora ganhou muita visibilidade e a gente cresceu muito, assim. Eu acho muito importante esse lugar de promover o local, sabe? Geograficamente falando, assim, um prêmio que seja direcionado, né, para a cultura gaúcha também, sabe? Para mim é muito legal tirar a Assembleia Legislativa desse lugar de só informação política para a arte também, né? E o prêmio junto.
Os curta-metragens que concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa em 2026 vão ser exibidos de graça no Palácio dos Festivais. As sessões acontecem à 13h, nos dias 15 e 16 de agosto. A divulgação dos vencedores e a entrega da premiação será na noite de domingo. Já o prêmio Lila Ripoll de Poesias foi entregue na noite desta quarta-feira no Memorial do Legislativo. Com temática social e de gênero, a edição de 2026 marcou os 20 anos do concurso promovido pelo Parlamento Gaúcho. A interpretação da atriz Débora Finocchiaro e da cantora Andréa Cavalheiro, ao som das cordas de Ângelo Primon, conferiu a intensidade necessária para um evento que prima pela inspiração. Eu preciso viajar. Eu preciso sair, andar, viajar um pouco. Necessito fazer uma cura de alma. Aqui, meu coração, por certo, um pobre louco, perderá por completo a razão e a calma. A intervenção artística, Tecendo Sonhos, fez as vezes do cerimonial ao conduzir o evento e apresentar as vencedoras do concurso. Este ano, o prêmio recebeu 1.275 poemas de 581 autores. Era noite nublada de maio. Encontraram-me com o céu da boca estrelado. Pálida, feito páginas, gélida como a profundeza do oceano. Estes são os primeiros versos do poema Ausência, de Caroline Pereira, vencedora do Prêmio Lila Ripoll 2026. Há 2 décadas, o prêmio faz justamente isso: abrir espaço para novos talentos, valorizar a arte e traduzir sentimentos de temas tão urgentes para a nossa sociedade. Sou jornalista e na minha primeira passagem por um jornal, eu percebi o quanto a gente tinha que descrever em poucas palavras sobre as histórias daquelas mulheres que eram vítimas de violência, de feminicídio. Então o poema, ele traz a voz da personagem, que é uma mulher que foi vítima de feminicídio, e trata dessa profundidade de entender que essas mulheres são muito mais do que a violência que elas sofreram. O segundo lugar ficou com a escritora de Porto Alegre, Patrícia da Cunha Langlois, com o poema Farol do Aqui e Agora. Como que uma mãe conta para um filho que está com uma medida protetiva? Como essa criança recebe essa notícia, né? Como ela pode dizer isso para o filho? Porque muitas das mães acabam ficando com vergonha ou receio, com medo, e dizem para os filhos: teu pai está viajando, quando a criança pergunta pelo pai, né? Então eu fui para casa com essa pergunta, assim, do meio da palestra, que era uma pergunta que não se teve resposta, e eu escrevi esse texto como uma resposta para essas mães. O poema A Bala, de Elvira Glória Drummond Miranda, conquistou o 3º lugar. De Fortaleza, no Ceará, a autora não pôde comparecer, mas enviou mensagem. Ela agradeceu o prêmio e exaltou o legado de Lila Ripoll. Para a diretora do Departamento de Cultura e Memória do Legislativo, a consolidação do prêmio se deve às suas temáticas. Neste ano, ao completar 2 décadas, os versos abordaram questões sociais e de gênero. A essência humana, né, daqueles poetas mantém esse prêmio e faz com que ele chegue na sua 20ª edição com o sucesso que ele é hoje. Esse diálogo, essa relação, a gente tem uma poesia que chama Tecedeiras, né, da Lila. Então, é justamente isso, é como se tece, né, as vidas das pessoas que fazem, que sustenta esse prêmio e que faz ele ser o que é hoje nesses 20 anos. É uma premiação que tem uma relevância para todo o Estado, é a 20ª edição, portanto, se consolidou, né, no cenário cultural gaúcho, e também trouxe nessa edição especialmente um tema super necessário, né, que é a questão relacionada à mulher, à violência contra a mulher. As 3 primeiras colocadas receberam medalha, diploma e prêmio em dinheiro. R$ 5.800, R$ 5.300 e R$ 4.800, respectivamente. Outros 10 poemas classificados levaram menção honrosa. Invadiu meu coração, de repente me encheu de paz.
E esta edição do Jornal Assembleia termina aqui. Acompanhe as notícias e a programação do Parlamento no nosso canal no YouTube e no portal da TV Assembleia. Obrigada pela tua companhia e eu te vejo numa próxima edição. Tchau!